Meu nome é Marlon Barros, tenho 21 anos, sou da cidade de Água Fria, resido na zona rural do município, comunidade esta conhecida como Varjota. Eu morava em uma outra comunidade conhecida como Beiradinha, onde lá eu vivi até os 7 anos. E lá eu nunca conheci nenhum tipo de preconceito ou nada, mas quando eu vim para a Varjota, eu comecei a conhecer e ter conhecimento do que era o preconceito, porque foi onde eu comecei, de fato, a encarar isso como parte da minha trajetória. Não só por ser um menino afeminado, mudando de comunidade, mas também por ser a única criança com uma religião diferente na escola. Então eu passei a enfrentar muito preconceito por conta disso. Eu sofria perseguições por conta dos meninos, mais ou menos da minha idade, outros um pouco mais velhos, e por conta das meninas, porque era aquele ditado, eu era afeminado demais para ser menino e menino demais para ser menina. E isso foi me criando muitos bloqueios. Com 11 anos, mais ou menos, assistindo uma novela que o nome acho que era Tititi, eu comecei a me identificar bastante com o mundo da moda, não só porque eu me via ali, mas porque eu já tinha uma afinidade por conta que minha mãe, ela era costureira, então eu já tinha muito essa afinidade, eu ficava brincando naquelas máquinas antigas que tinham um pedal parecendo que era um volante, e ajudava ela bastante, então ela não conseguia enxergar muito bem, e eu geralmente era quem cortava para ela, ou enfiava a linha na agulha, e assim eu ia ajudando. Sempre na escola tem aquela pergunta, o que é que você quer ser quando crescer? Então eu, por ser afeminado, abrir a boca e falar, eu quero ser estilista, isso soou para os demais como se eu estivesse falando, não, vou ser viado, e foi aí que tudo começou a mudar na minha vida, porque eu comecei a reprimir esse desejo, esse sonho que eu tinha. O desenho em si, a arte no todo, sempre foi como uma forma de libertação para mim, porque era a única maneira que eu tinha de chegar às outras pessoas. Era a única forma que as pessoas conseguiam me enxergar. Era através dos meus desenhos. Com o tempo, veio o futebol, aí eu comecei a jogar, que eu sou goleiro, por sinal. Aí fui mais meu primo, a gente enfrentou várias peneiras, nunca passei, mas também foi um período que ficou bastante marcado, porque a gente foi para uma peneira em Alagoinhas e lá eu pude conhecer mais o preconceito de perto pelo xingamento, porque você ser afeminado e ter jogando futebol, as pessoas não enxergavam isso de boa, ainda mais sendo jovem. E quando a maioria das pessoas via que eu tinha um potencial, começaram a me xingar, ao viadinho, sai daí, bicha, e dizendo que ia me agredir no final da partida. Isso foi tão forte na minha mente que eu fiquei meio que em choque no momento. Aí teve até um pênalti, eu não consegui defender porque eu já tava com o cérebro bugado, com medo de... Aí se eu empatar esse jogo, defender esse pênalti, eu vou acabar sendo agredido na saída. E com o tempo eu fui deixando mais esse desejo de lado. Vi meu primo enfrentando várias e várias vezes esse sonho de fazer peneira, passar e nunca dar certo em si. Aí eu fui deixando mais de lado. Aí com uns 18 anos mais ou menos, esse sonho voltou à tona em mim com uma força tão grande, porque eu estava começando a me aceitar e me identificar como um ser humano e como um gay. Mas o sonho veio em si tão forte que não teve como ficar guardado dentro de mim. Aí eu lembro que a minha primeira apresentação como estilista mesmo foi num projeto de artes da escola com a professora Rita, onde ela pediu pra gente montar um desfile com roupas recicláveis. Aí era em dupla não, em trio. Só que nesse grupo eu fiquei só, porque os meninos que tinham ficado comigo não me deram nenhum apoio e nem quiseram participar do grupo. Então eu tive que montar todo o projeto só. Eu fiz uma saia com cropped de revista, onde a minha amiga me ajudou a apresentar, que ela foi a modelo, onde eu fui com roupas que não foram minhas, mas tive todo o trabalho de montar, de fazer o corte, reformar ela toda. Para mim foi um momento de libertação, porque ali eu me senti que eu poderia ser um estilista. E isso fez eu me sentir muito, muito especial mesmo, porque só de pensar em tudo que eu já passei,
a minha vida e chegar um momento de falar assim, não, meu sonho está começando a se concretizar e dar certo. Foi algo muito feliz na minha vida, ver o reconhecimento dos meus colegas, dos professores e olhar para mim e falar assim, você realmente tem potencial para isso, acredito em você. Para mim foi um momento muito especial na minha vida, porque eu nunca tive esse apoio dos amigos, nunca tive esse incentivo, esse apoio de ter um professor de arte que me desse esse apoio de desenhar ou como se misturar uma tinta, essas coisas. Aí eu fui desenvolvendo aos poucos e aprendendo tudo com a internet. Eu ia pra rua porque aqui não tinha internet ainda na minha comunidade. Então eu sempre vi os meninos se afastarem de mim por conta do preconceito. Tanto que quando eu vim realmente fazer amigos de fato, com amizades com meninos, aí eu vi que realmente, nossa, é pesado para eles, porque eu nunca queria estar na pele deles sendo amigo de um gay e tendo esse preconceito tanto, porque as pessoas começavam, tu tá andando demais com o Marlon, aí tu tá pegando, né? É viadinho vocês dois, então. Aí eu fui vendo isso na pele, as pessoas se afastarem de mim aos poucos. Vi amigos indo se afastando porque não queriam andar com um viadinho, ainda por cima um viado que é macumbeiro. Então tinha todos esses quesitos, essa união desses preconceitos juntos foram sempre criando um bloqueio na minha mente. Aí quando eu finalmente comecei a me libertar, eu comecei a ter o apoio das pessoas, tanto das pessoas de fora quanto da minha mãe, da minha família. Que aos 18 anos mais ou menos, eu cheguei para minha mãe, isso na agonia já, porque eu lembro que eu não queria contar. Mas aí eu acabei me apaixonando por um ser humano no período escolar. Quando eu tive coragem de me declarar para ele e falar o que eu sentia, ele me deu um fora e depois, logo em seguida, ele já saiu espalhando para a escola toda. Então eu tive que ser mais rápido que ele, contar para os meus amigos que eu era gay. Aí nisso meu primo, Atanel, falou, você tem que contar para sua mãe, porque ela tem que saber por você, não pelos outros. Foi aí que eu fui criando coragem, então eu fui para a escola, quando eu voltei, aí eu já vim para casa no desespero. Na verdade, nem consegui estudar direito, porque eu só ficava pensando naquilo, como é que eu vou chegar para minha mãe e falar que eu sou gay? No medo, pelo ela não ter tido estudo, não ter tido as mesmas oportunidades que eu, não consegui entender. Tanto que quando eu cheguei para minha mãe falar que eu era gay, eu já vim para casa pronto para ir embora, porque eu falei, nossa, ela não vai conseguir me entender e me aceitar, porque minha mãe ela não tem estudo completo. E geralmente pessoas com um grau de alfabetização menor tendem a não aceitar tão fácil pessoas que são LGBTs. Então eu cheguei em casa já no desespero, eu falei, nossa, eu vou contar, mas eu não sei qual vai ser a reação dela. Eu já vim pronto para já arrumar minhas malas e ir embora, porque eu já vim com essa intuição, nossa, ela vai me botar para fora. Porque minha mãe sempre teve um jeito, apesar dela ser uma boa pessoa, ela não gosta muito de ter esse contato de aproximação, assim, de intimidade, de abraçar essas coisas. Ela sempre teve a distância dela lá das outras pessoas. E eu ficava com medo disso. Nossa, será que ela vai me entender? Porque por mais que a gente seja próximo, eu não tenho tanta aproximação dela para chegar e contar um segredo ou falar algo da minha vida. Ela já veio o que foi, desesperada com a mão na cabeça. Eu falei, mãe, eu sou gay. Aí ela, era só isso? Ela me respondeu assim, bem no seco mesmo, como se pra ela não fosse nenhum mistério, nenhum segredo. Como se ela já soubesse, ela, é isso, eu pensei que fosse uma coisa mais importante que você tinha pra me contar. A única reação que eu tive foi desabar no choro, porque eu já tava pronto pra uma reação explosiva de xingamentos, de me agredir, não foi nada disso. A reação dela pra mim foi tudo, que era algo que eu não esperava, principalmente porque a gente não tem toda essa aproximação. Aí ela falou, sempre foi uma coisa que eu sempre soube. Eu lembro que eu fiquei muito afoito porque a notícia nunca saía, que o edital saiu, eu fui contemplado, mas aí sempre tinha uma coisa, você tá faltando entregar esses documentos aqui, eu no desespero. Aí lembro que minha mãe tava na cozinha, ela até tomou um susto com os meus gritos aqui. Eu já tava meio que, nossa, eu não vou conseguir, o desespero, ainda nesse período de pandemia, com a ansiedade batendo lá em cima, já no desespero, e agora o que é que eu vou fazer da minha vida, porque nada tá dando certo. Fiz vestibular, não passei, faz Enem, não passei, aí eu tava já me corroendo por dentro, ficar tanto tempo dentro de casa sem ter o que fazer. Quando eu passei, que o dinheiro caiu na conta, que eu comecei a elaborar o projeto, a organizar tudo direitinho, foi um sonho pra mim, uma realização, porque aí sim eu comecei a entender que tá dando certo e que vai dar certo.